meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia tá morrendo de saudade. Não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos para a nossa correção. Vamos lá? Nós iremos corrigir as questões de 1 a 9 do capítulo 5. Questão 1. No texto, a personagem João Felipe se sentia muito incomodado. Esse sentimento era relacionado principalmente a que suspeita que ele tinha. Bem, o incômodo, era relacionado à suspeita, de que o motor tinha alguma relação com a aparição de um fantasma, uma vez que o fantasma, havia aparecido quando o motor estava sem funcionar. 2. No contexto da história, como pode ser interpretada a expressão embrião de ideia? Bem, é uma ideia, que está presente, é uma ideia, embrião de ideias, Então, quer dizer que é uma ideia que está prestes a surgir, Ou seja, é o princípio de uma ideia, porque o embrião, ele é conhecido como o início de uma gravidez, Então, ele faz essa relação, Então, quer dizer que é uma ideia que está prestes a surgir, o princípio de uma ideia. 3. Alguns substantivos podem ser formados a partir de verbos. No primeiro parágrafo, podem ser identificados como substantivos derivados de verbos as palavras. Letra A, cansaço e lembrança. B, quartos e telhado. C, dia e fantasma. Ou sono e lampião. Então, é a letra A, São as palavras cansaço e lembrança, porque elas são, respectivamente, derivados dos verbos cansar e lembrar. 4. Relê o seguinte trecho do segundo parágrafo do texto. Reflita e forme a seguir um substantivo derivado de cada um dos verbos em destaque. Escutara e mergulhasse. Escutara, É a palavra escuta e mergulhar-se vem de mergulho. E o outro pontinho é para empregar cada um dos substantivos que você formou em uma frase. Ou seja, é para você fazer, é uma resposta pessoal, Você vai criar uma frase com a palavra que você formou, No caso, com escuta e com mergulho, Resposta pessoal, mas tem umas sugestões aí. Poderia ser, O detetive implantou uma escuta na casa do suspeito. E a outra, com mergulho, poderia ser: Adriana se matriculou em um curso de mergulho, mas fica a seu critério, certo? É uma resposta pessoal, contanto que a frase seja formada, com essas palavrinhas que foram formadas, certo? A partir dos verbos. Questão 5. O trecho: a perereca rapa cuia, raspando a garganta num rec-rec ritmado. Responda ao que se pede. Letra A. O que significa a palavra destacada? Rec-rec. Indica, o barulho produzido pela perereca rapacuia. Letra B. Que sentidos, ideias ou sensações essa palavra atribui à frase? Bem, a palavra, ela tenta emitir o quê? O som, produzido pela perereca, Provavelmente, denominada de rapacuia, porque é um tipo de coachar, que produz. É semelhante à raspagem de algo, E além disso, a palavra ela sugere ao leitor a repetição dos ruídos, ouvidos pelo narrador, como se ele também pudesse ouvir os mesmos sons. Letra C. Que palavra poderia substituir o termo destacado sem prejuízo do significado da frase?
Poderia ser, né? Barulho, ruído, som, coachar, né? Poderia ser essas palavrinhas. Não ia ter nenhuma alteração de sentido. A D era para você retirar do texto outra frase em que se verifique o mesmo tipo de efeito expressivo. Letra D, né? Ouvia o piscar dos animais, as patas pesadas dos cavalos, tum-tum, pastando ao redor da casa. Isso aqui é um dos exemplos, né? Na linha 13 e 14. Questão 6. O trecho a seguir também foi retirado do texto 1. Analise-o e faça o que se pede. Considerando a leitura do trecho, por que o artigo indefinido foi empregado repetidamente? É porque, né, como o narrador, ele expressa assim uma sensação de desconforto, né, e de desassossego indefinida, né, ele utiliza esse artigo por conta disso, porque ele não sabe explicar, né, muito bem o que sente, né. Aí as ideias e as sensações descritas são marcadas por um artigo indefinido, né, que reforça o sentido de indefinição, né, de imprecisão. Questão 7. Nos trechos que seguem, retirados do texto, sublinhe as ocorrências de combinações ou contrações de artigos com preposições, indicando seus elementos. Em seguida, classifique-os. Letra A. O cansaço venceu a lembrança do fantasma e foram pegando um sono gostoso. Bem, a letra A, né, temos o dó, né, que é a junção, né, contração da preposição de, mais o artigo ó, certo? Também temos o num, né, que é a junção da contração, né, da preposição em, mais o artigo um. A letra B, né, ó, ia se entregando ao sono, voltava aquela sensação de desassossego. Temos, né, a combinação da preposição a mais o artigo o, né, que é o ao. E na letra C, né, ó, perdido no meio de tantos sons, cansado pela falta de sono. Então, temos o nó, né, que é a contração da preposição em mais o artigo o. E temos o pela, né, que é a contração da preposição por mais o artigo a, né? Assim, a combinação é quando se junta duas letrinhas ou mais, né? E a combinação é assim, né? Quando se juntam essas letrinhas e não tem nenhuma alteração, elas só se juntam e pronto. A contração é quando há, né, uma mudança na palavra, né? Que no caso aqui do num, né? Você junta o em mais o né? E forma o num. E já na combinação, a gente pode perceber que aí só se juntam, como aqui no caso do ao, né? Junta só o a e o o e fica ao, certo? 8. Lê os trechos retirados do texto e indique o valor semântico que os artigos destacados atribuem ao contexto, empregando os códigos seguintes. Nesses itens, né, pode haver mais de um item, certo? Para cada opçãozinha aí, tá bom? Vamos lá. O lampião dependurado por um gancho que pendia do travessão principal do teto da sala. Então, este ele indica o quê? Ó? Dependurado por um. Ó, ele indica, né, tanto o gênero, né, porque ele diz que é um gancho, e o número do substantivo, né, como ele também indica o sentido genérico ou indeterminado, porque não dá pra gente saber que tipo de gancho é, né? O telhado se levantava logo acima das paredes, formando o vão por onde a luz se irradiava. Então,
Esses artigos aí, eles também tanto indicam, né, o gênero, né, quanto o número substantivo, como também ele indica a particularidade ou individualizado, né? Ele está falando diretamente do que ele está querendo mostrar, que ele está mostrando o telhado e a luz, certo? Então, é B e D, né? O primeiro é B e E, o segundo parênteses já é B e D. Terceiro, deitado com a nuca apoiada nos braços dobrados sobre a cabeça. Aí também, né, indica o gênero e o número. Também indica o valor de posse, né, quando se refere a parte do corpo, peças de vestuário, capacidades, talentos ou grau parentesco, né, porque quando ele diz deitado com a nuca apoiada nos braços, se refere à parte do corpo, né, e também sobre a cabeça. E também ele indica a particular, né, sentido particular e individualizado, né. Quarto, ele abriu os olhos e se mexia na cama. Também, né, ocorre o mesmo sentido do anterior. Tanto indica o valor de posse, né, quando se refere à parte do corpo, né, que está falando aí dos olhos, né, que se mexia. E também indica o gênero, né, e o número do substantivo. E também indica o sentido particular. E a última, o motor falou espantado para si. O motor tem alguma coisa a ver com o tal fantasma? Nessa daí também está indicando, né, o gênero e o número. Também está indicando, está dando ênfase, né, ou destacando. E também está indicando o sentido particular, né? A sequência seria essa, né? BE, BD, ABD, ABD e BCD. A 9, né, além dos vários sentidos que o artigo pode atribuir ao nome, ele pode também indicar que a palavra é um substantivo. Analise as frases destacadas do texto e indique que sentido tem as palavras que acompanham os artigos destacados. Letra A. Aquela hora da noite, João Felipe era o único que se conservava acordado. Então, nesse artigo ele indica, né, que João Felipe era a única pessoa que estava acordado. Letra B. Ouvi o pisar dos animais. Já o artigo, né, ele está indicando os passos, né, as pisadas dos animais. E já o pontinho, né, escreva uma frase em que as palavras analisadas nos itens anteriores não sejam empregadas como substantivo. Então, ficaria assim, né? Isso aqui é uma sugestão. Né? Você ia pegar o artigo e ia transformar ele realmente para ele não ser, né, pontuado aí como um substantivo, né? Então, uma das sugestões é essa. O João Felipe era o único menino que ainda estava acordado. Na outra, poderia ficar assim: os animais iam pisar ao redor da casa para pastar. Certo? É uma resposta pessoal, mas você tem que colocar, né, os artigos sem ser, né, com sentido de substantivo, porque aí nessas frases, né, eles estão, né, com valor de substantivo. Aí no caso aqui desses exemplos, né, sugestões de resposta, eles não estão, né, como substantivo. Tá bom? Então essa, meus amores, foi a nossa correção, viu? Não esqueçam de comentar aí abaixo, certo? Para te colocar o ok e o pontinho positivo, né? De quem está corrigindo. Beijos e até mais!